Senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham a nossa sessão, venho à tribuna nessa manhã, senhor presidente, para poder não só discorrer sobre o projeto de lei que apresentei ontem nesta casa, como também para pedir o apoio dos demais parlamentares na sua aprovação. Apresentei ontem um projeto que dá nova redação ao caput e ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Estadual 3.594, de 10 de dezembro de 2008, e dá outras providências. Essa lei é a lei que instituiu cotas para negros e para índios no serviço público do Estado de Mato Grosso do Sul. Uma lei de 2008, que eu tive a honra de ser o proponente, o autor desta lei, que foi votada por esta casa, aprovada, sancionada, e que tem contribuído em muito para mudanças na composição do funcionalismo público do nosso Estado, no que tange às etnias, no que tange às oportunidades que nós buscamos democratizar de acesso ao serviço público do nosso Estado quando apresentamos esse projeto. E hoje eu apresento um projeto de atualização, na verdade, dessa lei que vigora desde 2008, que tem trazido resultados muito benéficos para o nosso Estado, e que nós estamos buscando atualizar agora esse percentual, passando de 10% para 20%. E por que nós estamos fazendo isso, senhor presidente? Nós temos acompanhado, nos últimos anos do nosso país, a consolidação das políticas de ações afirmativas, a política que busca fazer com que o Estado crie oportunidades, crie mecanismos de poder democratizar as oportunidades no nosso país. Seja a oportunidade ao acesso à universidade pública, seja a oportunidade de acesso ao serviço público. Nesse caso, ao serviço público do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós vimos o ano passado, 2014, a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma, a Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, que estabeleceu reserva de cotas de 20% para negros nas vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos do governo federal, da União. Nós vimos há poucos dias uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que através de uma resolução aprovou cota de 20% para negros em concurso do judiciário. Ou seja, nós temos visto a cada momento a consolidação dessa política de ações afirmativas e da democratização das oportunidades. Isso tem trazido reflexos altamente positivos para mudar uma realidade que durante muito tempo nos envergonhou no nosso país. Quando qualquer um que olhasse a composição dos alunos que estavam nas universidades públicas e nas privadas, pior ainda, quando se analisava a composição daqueles que ocupam cargos no serviço público, efetivos ou comissionados, da União, do Estado ou dos municípios, na sua imensa maioria, era composto por outras etnias e numa proporção muito pequena de negros. Mesmo sendo hoje, pelos últimos levantamentos do IBGE, os negros compondo 52% da população brasileira. Essa realidade, a partir principalmente da década de 90 para cá, ela vem mudando no nosso país, por conta
dessas alternativas, das políticas de ações afirmativas que vêm sendo implementadas nos estados, que vêm sendo implementadas em âmbito nacional, na União e também nos municípios. Eu sempre que fiz essa discussão aqui no Parlamento, de uma forma muito honesta com os meus pares, sempre defendi que o ideal seria que nós tivéssemos um país de oportunidades em que não fosse necessário nós lançarmos mãos de políticas de cotas, por exemplo, em que a distribuição das oportunidades fosse feita de uma forma justa, principalmente pelo Estado, porque o que levou o negro a ficar numa situação de exclusão foi a política do Estado que escravizou durante muito tempo esse segmento da população, e que até hoje nós temos reflexos negativos nesse sentido. E se nós quisermos ser um país de primeiro mundo, nós temos que mostrar para o resto do mundo que nós temos democracia, principalmente na distribuição das oportunidades no nosso país. Que nós estamos atentos a essa composição étnica, em que um setor da sociedade que compõe 52% da população precisa também estar representado nos espaços de poder, precisa estar representado com mais componentes da sua etnia dentro do serviço público, dentro das universidades, dentro da política, dentro dos parlamentos, dentro dos espaços de poder. A partir do momento que nós estivermos vendo essa política ter reflexos positivos, que possam os números ser condizentes, pelo menos, com o percentual de composição da sociedade dessas etnias, nós vamos estar, com certeza, mostrando para o Brasil e para o mundo que o Brasil é um país menos injusto. O negro não pode ser maioria apenas nos prostíbulos, apenas nos presídios. É preciso ter política transitória. E é fundamental ressaltar isso. Política transitória, mas que gere a oportunidade de nós democratizarmos as oportunidades no nosso país. O dia que o Estado tiver a composição de negros, de indígenas, de brancos, de amarelos, condizente com o percentual de cada uma dessas etnias na sociedade, nós vamos ter avançado muito no que tange a democratização das oportunidades, deputado Pedro Kemp. Mas para isso, o Estado precisa lançar mão das políticas de ações afirmativas. Para isso, se nós tivermos a inércia que o Estado brasileiro teve durante muito tempo, nós vamos continuar vendo esses números vexatórios. Mas a partir principalmente da década de 90, em que essas políticas começaram a ser implementadas no nosso país, nós estamos vendo essa realidade mudar. E o que nós estamos fazendo hoje, com a apresentação desse projeto, é poder adequar uma lei já existente no nosso Estado à realidade nacional. Os percentuais hoje são de 20% nos estados, para acesso à universidade, para acesso ao serviço público, e nós estamos buscando fazer essa atualização. Só para, antes de conceder a parte para Vossa Excelência, deputado Pedro Kemp, em 2012, depois de um questionamento feito junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade das cotas no nosso país, numa ação impetrada pelo Partido Democratas, e que o Supremo levou alguns anos para poder fazer o julgamento dessas ações, foi talvez um dos capítulos mais importantes que a Suprema Corte desse país escreveu na história do judiciário brasileiro. Foram 11 votos a 0. O Supremo, de uma forma unânime, consolidou e tirou dúvidas daqueles que lançavam dúvidas sobre a legalidade da política de cotas. O Supremo foi lá e tirou todas as dúvidas por unanimidade, ressaltando e resguardando a juridicidade, a legalidade e a constitucionalidade da política de cotas. Não há o que se discutir do ponto de vista formal, da legalidade, da juridicidade e da constitucionalidade. O que nós queremos, aumentando o percentual de cotas, é poder aprofundar essas mudanças e, num futuro, quem sabe, não tão tardio, nós possamos, o Estado, lançar mão dessas políticas, que não precisam ser perenes, mas, sendo transitórias, tem se mostrado extremamente eficaz no sentido de distribuir
melhor e justamente as oportunidades de acesso às universidades públicas e ao serviço público no nosso país. Pois não, me honra, deputado Pedro Kemp. Deputado Amarildo, quero cumprimentar Vossa Excelência por trazer à tribuna este assunto de grande importância para o nosso país. Quero dizer que eu fui autor da lei aqui de cotas para negros na UEMS, e na época, quando eu apresentei esse projeto, confesso a Vossa Excelência que eu tinha dúvidas, isso já tem quase 10 anos, tinha dúvidas, né, sobre a importância de apresentar ou não o projeto. Na época, estava praticamente assim começando esse debate sobre ações afirmativas aqui no Parlamento, e depois eu me convenci, né, de que é importante o país implementar ações afirmativas para nós enfrentarmos essa realidade da situação dos afrodescendentes, que no país estão, nas estatísticas, em desvantagem em todos os itens. E aí, eu, quando apresentei o projeto, ouvi aqui dentro desta casa pessoas dizendo: ah, mas isso fere o princípio da igualdade, né? Isso é privilégio, coisas desse tipo. E aí eu me lembrei de que a Constituição Federal de 88, ela aprovou cotas para pessoas com deficiência nos concursos públicos. Depois veio cotas para as mulheres nas eleições, nas chapas proporcionais. Depois nós tivemos cotas também para outros segmentos da sociedade. Interessante que ninguém achava inconstitucional, que feria o direito à igualdade. Agora, quando começou a surgir cotas para negros, aí o debate começou a ferver, né? E as pessoas acharem que feriam a Constituição, né? Então, é muito importante, deputado Amarildo, a sociedade se convencer da necessidade dessas ações afirmativas, até porque a população negra representa praticamente a metade da população brasileira, né? E ela não pode ficar em desvantagem. Pega o índice de analfabetismo, é o dobro na população negra em relação aos brancos, né? Pega a questão de salário, de trabalhos de menor qualificação, a questão dos presídios, a maioria esmagadora. Aí agora estava conversando o deputado João Grandão sobre assassinato de jovens, maioria negros também, não é? Então, deputado, essa é uma questão que precisa ser enfrentada pela nação, né, como um todo, e alguns que usam aquele argumento assim, dizendo: ah, estão querendo dividir a sociedade brasileira em negros e brancos. Na verdade, ela já está dividida, né? Já existe um apartheid, vamos dizer assim, disfarçado, silencioso, que aparece nas estatísticas, né? Agora, no dia a dia, todo mundo fala que aqui é uma democracia racial, que não é, né? Na prática, ainda os negros estão em desvantagem, né? Então, é importante essas ações afirmativas, e acreditamos que no futuro elas não vão ser mais necessárias, quando já houver realmente avançado na perspectiva da igualdade de direitos para todos, brancos, negros, índios também, né, que devem ser contemplados nesse debate. Parabéns a Vossa Excelência, que sempre levantou essa bandeira aqui na casa. Eu acho que é um assunto que precisa ser bastante debatido. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. Vossa Excelência lembrou bem que é autor de um projeto importante, aliás, o primeiro projeto que criou cotas aqui nessa casa, no nosso estado, nas universidades públicas estaduais. E Vossa Excelência também, deputado Pedro Kemp, lembrou de uma questão extremamente importante com relação à questão da legalidade, que é a promoção da igualdade que a Constituição Federal fala. Tem uma frase de se eu não me engano, do ministro Marco Aurélio, no voto que ele fez, deputado João Grandão, quando julgava a constitucionalidade das cotas, que eu acho extremamente importante quando ele diz do seu voto, que não basta não discriminar, é preciso viabilizar. Então não basta você lutar contra a discriminação, que existe, que é velada no nosso país.
e que não tem problema nenhum de nós discutirmos isso. Um Estado responsável é aquele que discute os seus problemas com os seus cidadãos. Dizer que no Brasil não tem racismo é hipocrisia. O racismo está expresso nos indicadores econômicos e sociais que mostra que existe um apartheid velado no nosso país, como lembrou o deputado Pedro Kemp. Não tem problema. Esse não é um problema do Brasil. Esse é um problema, infelizmente, que está no mundo inteiro. Mas cabe ao Estado brasileiro e a nós, parlamentares, homens públicos principalmente, apresentar alternativas de enfrentamento dessa questão. Cabe a nós fazer esse debate. Cabe a nós perceber que aqui nós temos esse problema que muitos não querem discutir, porque é cômodo, deputado João Grandão, Exato. dizer que o país está sendo dividido é querer chamar todos nós, toda a nação brasileira, de idiotas, é querer subestimar a nossa inteligência. O que dá o sabor e o colorido da composição da sociedade é exatamente a diferença. A beleza do negro, a beleza do branco, a beleza do amarelo, a beleza do indígena. Foi assim que nós fomos feitos. Deus nos fez assim. E que maravilha! Salve a diversidade. Agora, o que não pode é determinado segmento se achar superior ao outro. O que, já vou conceder uma parte, o que não pode, deputado João Grandão, é determinado segmento, do ponto de vista econômico e das oportunidades, subjugar, massacrar, segurar, não dar oportunidade para que o outro segmento possa evoluir também. E isso foi feito, infelizmente, como uma política de Estado, principalmente com relação aos negros, que escravizou durante tanto tempo, e quando não serviu mais, fez quando se suga uma laranja e joga o bagaço no lixo. Quando o ministro fala que não basta discriminar e é necessário viabilizar, está seguindo aquilo que a Constituição manda fazer. Quando ela coloca lá que todos somos iguais perante a lei, somos mesmo, ela também manda ao mesmo tempo nós promovemos a igualdade. E promover a igualdade significa o Estado ter ações, principalmente ações afirmativas, para democratizar as oportunidades. Porque só não discriminar não basta. Nós precisamos dar mais oportunidades a um segmento que compõe mais da metade da população brasileira. Pois não, Vossa Excelência, deputado João Grandão, que é um baluarte, que é uma pessoa que tem uma luta nessa questão do combate ao racismo, da promoção da igualdade racial, inclusive do seu trabalho como deputado federal, onde compôs a comissão que discutia o Estatuto da Igualdade Racial. Acompanhei o trabalho de Vossa Excelência, honra-me com a parte de Vossa Excelência. Deputado Amarildo, primeiro também quero cumprimentá-lo pelo tema e, acima de tudo, pela forma como o senhor tem colocado esse tema em debate. E agora aperfeiçoando, inclusive, uma lei que também tem sua iniciativa. Eu quero, como o senhor já abordou a questão da desigualdade, a questão problemática social, que ela reflete literalmente no econômico, reflete na questão da educação, em função das oportunidades. Eu me lembro de uma imagem onde, numa novela chamada Escravizaura, onde no final da novela saía uma frase interessante que diz assim: para tentar camuflar alguma coisa em relação à questão do negro, deram-lhe a liberdade. E aí a gente vê então uma situação onde os negros saem de uma forma completamente atabalhoada e lhe deram a liberdade. Mas não basta a liberdade, porque a liberdade ela foi uma liberdade entre aspas. Lhe deram a liberdade, lhe tiraram o chicote, mas não lhe deram a oportunidade do estudo, não lhe deram a oportunidade da educação, não lhe deram a oportunidade da competição. E aí, nesse sentido, alguns têm ainda a audácia de dizer que nós, quando colocamos esse tema, entendeu? Quando colocamos esse tema, nós somos racistas. Quando colocamos esse tema no debate, nós somos racistas. Né? Aí o negro foi substituído a mão de obra escrava e deixaram o negro, né, de uma forma completamente desprotegida,
E isso, há 100 e poucos anos atrás, a gente vem sofrendo isso. Então, nesse sentido, fazer políticas afirmativas é reparar danos. É reparar danos. E quem fez isso, nós temos que lembrar isso aqui, com todo o respeito pelas pessoas que governaram o Brasil nos últimos, antes do 10, 12 anos atrás. Quem teve a coragem, não, estou dizendo os 10 últimos anos, quem teve a coragem de colocar uma secretaria com o status de ministro, foi o governo do Partido dos Trabalhadores. Evidentemente que tem partidos aliados. Quem teve a coragem de colocar o debate da promoção da igualdade racial dentro do estatuto, foi por iniciativa do Núcleo de Parlamentares Negros da Câmara Federal, no qual eu tive a honra de coordenar esse núcleo por 2 anos. Portanto, nobre deputado Amarildo, sei do teu compromisso, entendeu? Aqueles que querem ser contra as cotas, não são porque querem ser contra as cotas, é porque não tem noção do que é ser negro nesse país. Quem é contra a cota é porque não tem noção do que é ser negro nesse país, repito. E particularmente ser mulher negra. É só minimamente procurar saber a história que vai saber o que significa essas políticas afirmativas em relação à questão racial. Portanto, parabéns para Vossa Excelência e nós estamos juntos nessa batalha, o senhor sabe disso. Muito obrigado, deputado João Grandão. Eu sei da luta, da história de Vossa Excelência e tenho o maior respeito pela trajetória de Vossa Excelência, principalmente em defesa dessas políticas de ações afirmativas. É o nosso papel no parlamento, deputado João Grandão. Nós somos exceções. Eu vi Vossa Excelência um dia fazendo um relato, que já aconteceu comigo também, de mesmo como deputado, às vezes você chegar num ambiente e você tem um assessor que é branco, e a pessoa que não conhece acha que o branco é o deputado. Estou aqui fazendo, não estou aqui relatando essas questões para poder semear discórdia, deputada Antonieta, longe de mim, não é do meu perfil, jamais faria isso. Mas não registrar isso é não considerar uma realidade que existe. Se existe com nós que somos deputados, imagina com as outras pessoas, com aqueles que estão lá, como Vossa Excelência falou, que quando foi dada a liberdade, os negros saíram a esmo, sem norte, sem rumo, e foi isso que aconteceu. Aliás, muito bem retratado num samba da Mangueira, deputada Antonieta, de 1988, quando se comemorava os 100 anos da abolição no nosso país, foi o ano talvez dos melhores sambas enredos do carnaval brasileiro. Tem um trecho do samba da Mangueira que eu não esqueço, que questiona se a liberdade realmente foi feita através da Lei Áurea, e fala num trecho que o negro está livre do açoite da senzala, mas continua preso na miséria da favela. Essa é a realidade brasileira. Por isso que quando o ministro julga e fala, não basta discriminar, o Estado responsável é o Estado que, além de não discriminar, ele busca viabilizar, corrigir uma distorção e uma injustiça histórica que foi feita com esse segmento, que, diga-se de passagem, contribuiu e contribui muito para o crescimento, principalmente econômico do nosso país. Principalmente. Então, defender essas políticas é fundamental. E para defendê-las, é fundamental que nós possamos nos aprofundar, debater da melhor maneira possível, conhecer os indicadores, as pesquisas, as referências, os exemplos, os efeitos, por exemplo, das políticas e ações afirmativas, nos estados onde foram implementadas nas universidades, no serviço público, os efeitos positivos das ações afirmativas, que vem transformando no nosso país a realidade das oportunidades, principalmente, os efeitos extremamente positivos. E só para terminar, antes de conceder uma parte para Vossa Excelência, nós precisamos ver o referencial histórico das políticas e ações afirmativas.
nos Estados Unidos, que tem uma população de negros inferior, muito inferior, não chega a 20% da população norte-americana é composta de negros, eles têm políticas e ações afirmativas desde a década de 60, quando pela luta dos direitos civis, Martin Luther King liderou um movimento que fez com que se implementasse políticas de cotas, por exemplo, nas universidades, no serviço público e em tantos outros setores. A consequência disso, deputada Antonieta, é que nos Estados Unidos hoje, principalmente, por exemplo, tem um presidente que é negro. Num país em que o racismo não é varrido para baixo do tapete, se discute, se debate, se busca alternativa, por isso que encontraram a política de cotas, as ações afirmativas na década de 60, e foi uma política que se mostrou eficaz, não só pelo presidente Obama. Você pega a composição do Judiciário, da Suprema Corte, do Congresso norte-americano, você não vê um filme, uma novela, qualquer coisa produzida no campo das artes dos Estados Unidos, que você não consegue imaginar sem um negro. Sem um negro, porque consolidou o papel do negro, o espaço do negro, no esporte, né, em tantos outros setores. É isso. Nós temos que pegar referências que deram certo, positivas, adaptá-las à nossa realidade e fazer essas transformações benéficas para a nossa sociedade, também no nosso país e no nosso estado. É isso que nós queremos com esse projeto, atualizando essa questão do percentual das cotas para negros no serviço público. Pois não, deputada Antonieta? Eu quero parabenizá-lo pela coragem do enfrentamento a um tema que todo mundo fala, mas ninguém pratica. Essa é a realidade do nosso país. Realmente, o senhor colocou, Pedro Kemp, de maneira correta. Empurramos para debaixo do tapete a questão do racismo, a questão do preconceito. E aí eu entro com uma outra questão como mulher. Se para as mulheres brancas nós temos dificuldades em todos os setores, inclusive no setor político, haja visto que dessa casa só temos 3 mulheres, você já viu alguma mulher negra conseguir chegar ao parlamento? São poucas. Tem quantas no parlamento, na Câmara Federal? Tem quantas ministras? Tem a ministra que representa a igualdade racial. Então, se não houve no Brasil um Martin Luther King, que sejamos nós os protagonistas dessa história, como os homens e mulheres públicos. Parabéns pelo seu projeto, que nós possamos, com o mandato que a população nos outorgou, com o poder que temos nas mãos, de diminuir um pouco essas desigualdades. Cabe a nós esse papel. E eu, como mulher, quero aqui representar também a mulher negra, que se para a mulher branca é difícil, para a mulher negra é muito mais difícil. Uma atriz da Globo, a mocinha, é sempre a branca. Raras novelas nós vemos a protagonista, a mocinha da novela, ser a negra. Assim como raras vezes nós vemos o galã ser o negro. Isso está mudando muito devagar, pela circunstância e pela história do nosso país. Então, agora eu acho e eu tenho certeza que é momento de tratamento de choque, de agir como Vossa Senhoria está agindo. Parabéns, conte com essa parlamentar nessa luta. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Antonieta. Vossa Excelência disporá 2 minutos para encerrar o seu pronunciamento. Muito obrigado, deputada Antonieta. Muito me honro a parte de Vossa Excelência. Obrigado não só pela parte, mas pela manifestação de apoio fundamental e a compreensão que Vossa Excelência mostra sobre esse complexo tema, que muitos, na verdade, não querem se aprofundar na discussão, talvez até por medo de ser convencido. Falar que não tem racismo no Brasil é mais cômodo, não gera discussão, não dá trabalho, não, vai ficar dividindo o país entre negro, amarelo, branco e índio? O país, essa é a composição, o país é dividido nessa composição étnica, racial. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento, sim. A deputada Antonieta lembrou aqui, a atriz, o ator, esse dia eu estava lendo uma matéria
da moça que faz a previsão do tempo nos jornais da Rede Globo. A quantidade de manifestações racistas, deputado Pedro Kemp, numa matéria que comentava sobre uma negra estar ocupando um espaço, nas redes sociais, a condenação por algumas pessoas que não têm responsabilidade com a questão ética, com a questão moral e principalmente com a questão legal, ao destratarem e dizer de uma forma explícita, que não concordavam, que achavam que aquilo ali não representava o povo brasileiro, mesmo sabendo que nós temos que a composição do povo brasileiro dá-se de 52% dos negros na composição do total da sociedade brasileira. Então, não dá para desconsiderar esses dados, que são eles que justificam a implementação e a sustentação dessas políticas. E quero, para terminar, senhor presidente, aqui, humildemente, como fiz na defesa quando apresentei o projeto anterior, lá em 2008, deputado Pedro Kemp, e Vossa Excelência foi um dos deputados, com outros deputados que estão aqui, que nos apoiaram nesse sentido. Quero, mais uma vez, pedir a todos os parlamentares o apoio para que nós possamos dar mais esse passo no sentido de tornar as oportunidades menos desiguais, mais justas na distribuição das oportunidades no acesso ao serviço público no nosso Estado.